Neste cálculo de motores de 127 para 220 volts, vai fazer cálculo apenas nas espiras e na bitola do fio. Este cálculo é para quando o motor já foi tirado os dados em 127 volts e a pessoa quer mudar para 220 volts. Eu estou mostrando o exemplo em um motor de ventilador, mas serve para qualquer tipo de motor, que seja 127 volts e já conheça os dados e quer mudar para 220 volts. Então o cálculo é feito da seguinte maneira: multiplica as espiras por 1,73, divide a seção do fio por 173. Este 173 é a raiz de 3, porque o 127 volts é tirado do neutro da rede trifásica dos 220 volts. Então, se pegar 220 volts, divide por 1,73, é igual a 127 volts. Esta é a tensão que vem lá do neutro do transformador da rede, né? Da rede 220 volts trifásica. Por isso que usa este 173 para fazer a mudança para 220 volts. Aqui eu estou ensinando como mudar o cálculo de um motor que é 127 ou 110 para 220 volts. A maioria dos motores que é 127 volts, já vem marcando 127 volts, mas muitas das vezes o motor importado vem marcando 110 volts. Então o motor que vem calculado apenas para 110 volts, se for importado, se ligar na rede 127 volts, lembrando que é a mesma coisa, a mesma tensão 110 que vem marcando no aparelho, é para ser usado na tomada 127 volts. Esses 110 volts é usado em alguns países. No Brasil já teve, mas já foi retirado, não se usa mais 110 volts, usa apenas 127 volts. 127 volts, ele vem da tensão trifásica dos 220 volts. Então vai dividir 220 por 173, que é a divisão da tensão trifásica. Então nós vamos dividir por 1,73, dá 127 volts, ou 220. É da tensão trifásica, onde tem a tensão trifásica com as três fases vivas, 220 volts. Então entre o neutro e qualquer uma das fases vai dar 127 volts. Então esses 110 volts, muita gente faz confusão quando vem 110 volts, mas essa mesma tensão 127 volts. Mas quando o motor vem calculado apenas para 110 volts, principalmente motores que vêm da China, muitos vêm em 110 volts. Ele vai funcionar bem em 127 volts, mas como está numa tensão um pouco maior, porque ele foi calculado para 110 volts, ele vai aquecer mais. Então voltando aqui para o cálculo do motor que está em 127 volts, mudar para 220 volts, eu estou fazendo este vídeo com essa informação porque a maioria dos cálculos que eu coloco aqui, os dados de motores, são todos 127 volts, porque a minha rede aqui é 127 volts. Então para 220 eu uso um transformador para poder conseguir o 220 volts, né? Então a maioria dos meus esquemas aqui são todos 127 volts nos motores de apenas uma tensão, mas eu tenho muitos outros dados que é em motores de 220 volts, né? Tem uns motores também que é 127 e 220 volts. Então para mudar um motor, se for 110 volts, basta apenas dobrar o número de espiras
e usar fio com a metade da área. Então, mas nesse caso, como é um motor 127 volts, vai multiplicar por 1,73. Então, se aqui eu tenho 270 espiras, então eu vou multiplicar para mudar para 220, ó, na principal. Então aqui eu vou pegar 270 espiras vezes 1,73. Duzentos e setenta vezes 1,73 vai dar 467 espiras para 220 volts. Da mesma maneira, são as bobinas auxiliares. Nós temos aqui em 127 volts, as bobinas de velocidade são 250, 100 e 70. Depois nós vamos ver como encontra o fio na tabela WG. Então, 250 espiras na auxiliar vai fazer a mesma coisa, 250 espiras vezes 173. Duzentos e cinquenta vezes 1,73. 432 espiras. Aí da velocidade 2, a velocidade média, são 100 espiras. Mesma coisa, vezes 1,73. Dá 173 espiras. Então esse vídeo é para as pessoas que estão aprendendo e têm essa dificuldade, porque eu publiquei o caderno de dados e ele disse, infelizmente não serve para mim porque aqui é 220 volts. Então eu expliquei para ele que se o motor for 110 volts, basta dobrar o número de espiras para 220 e usar fio com metade da área, né? Mas no caso, como é 127 volts, tem que multiplicar por 1,73. Então aqui agora falta apenas a de 70 espiras. Ó. Então aqui é 127 volts. E aqui 220 volts, mudando para 220 volts. 70 vezes 1,73. Dá 121 espiras. Cento e 121 espiras. Agora falta nós encontrarmos qual fio vai usar. Então, a principal, em 127 volts, usava fio 28. Como nós vamos usar uma tensão maior, a potência vai permanecer a mesma, então a corrente vai ser praticamente a metade, quase a metade. Se fosse 110 volts, a corrente ia ser a metade em 220 volts. Então, para achar o fio na tabela, se nós já temos os dados com o número do fio, não precisa fazer cálculo de corrente, né? Então você vem aqui na tabela WG, depois eu vou deixar o link dessa tabela para quem quiser baixar. E vocês vão observar aqui onde tem secção, é a mesma coisa a área, é a área do fio em milímetro quadrado. Essa aqui é o diâmetro, onde é medido com o micrômetro, né? Então vai ter que fazer a procura aqui em seção por milímetro quadrado. Então ali
nas bobinas principais usava fio 28. Você vem aqui e procura o fio 28, ó. Ele tem uma seção de 0,08 milímetros quadrados. Então isso aqui você vai multiplicar também por 1,73, porque o motor é 127 volts. Se fosse 110 volts, vocês ia dividir esse aqui por 2. Então o fio 28, ó, é 0,08. Então, como era o fio 28, a seção dele, ou a área ou seção, é 0,08 milímetros quadrados. Como vai fazer o cálculo para 220 volts, a corrente vai ser praticamente a metade, né? Se fosse em 110 volts, seria a metade, mas como é 127, nós vamos dividir 0,08 por 1,73. Então já está aqui 0,08 divide por 1,73. Vai dar o fio com a seção de 0,046. Como é fio mais fino, já vai descer aqui na tabela. Não tem exatamente o fio 0,46, aí vai usar o fio 0,040, porque o 0,032 é mais fino do que o 0,046. Então vai usar o fio 31 AWG. Então aqui no lugar do fio 28, na principal, aqui vai ser 467 espiras, fio 31. Nas bobinas auxiliares é utilizado o fio 31 em 127 volts. Se procurar aqui o fio 31, foi esse que nós fizemos agora, ele vai ser o 0,040, que esse é o de 127 volts, né? Agora nós vamos mudar ele para 220. 0,040 vai dividir por 173, que é para achar o fio, que é para usar em 220 volts na auxiliar. Então divide por 1,73. Vai dar o fio com a seção de 0,023. Procurando aqui na tabela, vai ter que utilizar o fio 33, que tem uma seção de 0,025, porque o outro é mais fino, né? Então as bobinas auxiliares todas vão ser feitas com fio 33. Então já conseguimos mudar o motor que era 127 volts, que tinha os dados para 127, mudou para 220. Então é bem simples de mudar. O valor do capacitor para 220, se não tem ele aí disponível no motor, vai utilizar um capacitor de 4 ou 3 microfarads, porque aqui é 6 microfarads. Então o de 4 vai funcionar, o de 3 também. O valor do capacitor não pode aumentar muito, senão vai aquecer a bobina auxiliar. A corrente aumenta quando aumenta o valor do capacitor.